Muito boa noite para você que está nos assistindo, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, também canal 15 da Brasrede, Arroio do Meio e nas nossas plataformas digitais. Nosso tema de hoje, competições jurídicas do curso de Direito. O curso de Direito participou recentemente de duas competições, uma nacional e outra internacional. Vamos ver detalhes dessas competições e do curso de Direito propriamente dito, logo após a abertura do programa. Primeiro bloco, então, do nosso programa Centros de hoje, em que vamos conversar sobre algumas competições jurídicas. Tanto estranho, né? Num primeiro momento, professor Júnior, a gente fala de competições jurídicas, né? A gente normalmente acha que está mais para a área do esporte ou mais para algumas questões aí um pouco mais de outros saberes, mas são sim competições jurídicas do curso de Direito. Quem conversa conosco a respeito desse tema, professor Júnior Roberto Willig, que é coordenador do nosso curso de Direito aqui da Univates, e também os nossos alunos Karine Nonemacher e Lucas Nicolini. Ambos participaram então dessas competições e vão estar nos contando um pouquinho da experiência. Professor Júnior, a gente sempre começa pelo princípio, né? Um pouquinho do curso de Direito, como é que está a estrutura, quantos anos, alunos, um pouquinho da gente posicionar aqui na área do Direito. Boa noite, Sandro. Boa noite também aos nossos telespectadores. A gente sempre dá boa noite aos nossos telespectadores. Lembrando que a gente está sempre gravando aqui na Univates com esse sol todo, né? Isso. Mas cumprimentar também nossos alunos aqui, a Karine e o Lucas. Bem, tanto estranho, concordo contigo, né? Eu dizia, nós temos que agora fazer uma sala de troféus, né? Onde é que já se viu um curso de Direito com uma sala de troféus? Isso graças ao desempenho dos nossos estudantes em competições jurídicas, realmente. Algo diferente, mas que a gente sente que é extremamente importante na academia hoje, que mobiliza uma série de estudantes e inspira tantos outros a vir, inclusive, cursar Direito aqui conosco. Então, é uma grata satisfação estar conversando sobre um tema que muitas vezes não envolve realmente a área jurídica, mas, de certa forma, apareceu para nós e deu muito certo aqui no nosso curso. Posicionar um pouquinho o nosso curso dentro disso, Sandro, temos a felicidade, então, deste ano, agora no meio do ano, termos completado 20 anos, né? Temos as festividades dos 20 anos acontecendo aí por todo o semestre, vários eventos, e uma felicidade, parece que, não, claro, é evidente que não foi ao acaso que a construção dos 20 anos nos trouxe aqui, mas uma felicidade também de ter vários resultados positivos esse ano, né? Temos aí equipes participando dessas competições, mas outras parcerias sendo firmadas, parcerias muito interessantes, graças às competições também, com instituições nacionais, internacionais, também adesão a movimentos, né? Temos movimentos em que o curso é participante, como o He4She, também algo inédito aqui para a região, para casa, né? Aderindo aí a uma campanha mundial. Então, o curso fazendo história realmente dentro desses 20 anos. 20 anos, começamos então em 99B, mais ou menos, tivemos a primeira turma, naquele momento, com um currículo de 6 anos, né? Hoje temos uma reformulação dentro das diretrizes também com enxugamento. Hoje o aluno se forma em 5 anos. Já temos mais de 1.500 egressos, Sandro. 1.500. Então já temos um volume muito grande de profissionais na área do direito atuando. Não tenho dúvida nenhuma de que isso mudou a nossa região também, o nosso vale, e também temos estudantes espalhados por todo o estado. Volta e meia um egresso escreve: olha, professor, consegui aprovação em tal concurso. Há 2 semanas atrás, um menino escrevendo que conseguiu uma aprovação num concurso lá no Nordeste, estava se mudando para lá também. Então, é uma grande satisfação ver os nossos estudantes já espalhados por todo o Brasil. E o curso de Direito, ele realmente é uma característica que a gente sempre salienta, ele tem uma gama de oportunidades e de opções que é extremamente variada, diversa, né? Tanto a questão de concursos, propriamente dito, como tu citaste aí, atuação na sua própria banca, no seu próprio escritório, em diversos focos distintos, né?
Outra coisa que eu ia salientar aqui também da sua fala, o quanto nesses últimos 20 anos a gente viu a questão dos direitos humanos sendo trazidos como um elemento essencial da conduta do profissional na sociedade e também no fazer jurídico, né? São características gerais, né? Exato. Direitos humanos sempre foi uma frente em que nós atuamos muito forte. Inclusive no nosso PPC está escrito isso, né, Sandro? Hoje nós temos uma conversa muito mais com uma sociedade de riscos que está sendo criada em função muitas vezes de não respeito aos direitos humanos, mas direitos humanos é uma linha mestra, digamos, em todas as disciplinas. Hoje nós criamos uma disciplina de direitos humanos, inclusive dentro do curso, porque entendemos que é fundamental essa discussão, né? Ela é discutida em vários momentos, ok, mas em um momento precisamos sentar e realmente entender esse processo. Que não é um processo somente legal, né? Não, a gente não está falando somente de legislação de direitos humanos, estamos falando realmente de humanos, entender as pessoas. Postura, posicionamento. Exato, a condição ética e tudo mais, que é tão importante na nossa área, né? Independente da opção que a gente escolher, né, Sandro? Se a gente for olhar para fora, e os colegas podem falar também, nós temos muitas opções no direito. É um curso que nos abre um leque de infinitas oportunidades, realmente. Você tem a área dos concursos públicos e a advocacia como foco para a formação, digamos assim, aqui na Univates, né? E a grande maioria dos cursos também trabalha nesse horizonte, mas a advocacia como grande área e também a questão de concursos que te abrem ainda mais, né? Você pode eleger uma dessas áreas e focar nessa situação. Magistratura, promotoria, defensoria pública, enfim, são as grandes áreas. Quero ser delegado de polícia, quero atuar na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ser delegado, como eu falei, da Brigada Militar, enfim, né? Você tem uma série de oportunidades nessa área de segurança pública também, né? Que faz com que o curso de Direito seja mais atrativo. Então, ontem, olhando alguns dados do curso, no segundo vestibular do curso de Direito, ele foi o curso mais procurado da Univates, né? E ele segue sendo o mais procurado, perdendo, evidentemente, agora para a medicina, desde que a medicina se estabilizou aqui na Univates. Mas é uma ótima opção. Continua sendo uma ótima opção, porque ele te dá uma gama de oportunidades e, ao mesmo tempo, né, Sandro, ele te dá uma profissão. A gente diz, né, no momento que você passa na prova da ordem, que é um momento subsequente à sua formação, e é bem natural que em algum momento o aluno consiga essa aprovação, às vezes até antes de se formar, que tem a possibilidade, ele é advogado. Sim, né? sim. E essa é uma profissão que ele vai levar para a vida toda, se ele quiser. Ninguém tira dele, exato, né? E ele pode ir para outros ramos também. Ok, existem várias outras formações que te dão também a possibilidade de ter uma profissão. Mas eu acredito que no direito, essa possibilidade de você ter a profissão e ainda um leque de outras oportunidades que você pode garimpar depois, que é um atrativo muito legal, muito interessante. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui os nossos alunos também. Vamos começar com a Karine. Karine, como tu escolheste o direito e dentro desse foco, dessa gama de opções, assim, tu já entraste pensando em alguma área do direito ou como é que está esse teu processo de escolha hoje? Boa noite, primeiramente. Eu sou formada em enfermagem, então esta está sendo a minha segunda graduação. O meu interesse pelo direito vem muito ao que tu conversaste com o professor. Eu pensei em trocar de área, apesar de gostar muito da enfermagem, mas com a troca de cidade e tudo, morava em Porto Alegre, vim para o interior. E aí, por conta do leque de oportunidades que abre o curso de Direito, foi a minha escolha. Foi uma aposta e quando eu comecei a cursar o curso, eu me apaixonei mesmo. Assim. Ele é um curso muito interessante, é muito o nosso dia a dia, né? Talvez nos falte conhecimento enquanto leigos, enquanto não atuantes na área do direito, sobre todos os direitos que a gente tem, deveres e outras situações da nossa vida natural, normal, do dia a dia, né? E aí, cursando direito, tu vê o quão a profissão é tão próxima, sabe? E o quão ela é tão aplicável no dia a dia. Então, por isso que eu acabei vindo para essa área. Algum foco mais ou menos definido já? De início, eu sempre pensava na questão de tentar concurso público e tenho bastante afinidade, gosto muito da questão do Ministério Público.
Mas agora eu já estou pensando em focar mais na área de advocacia mesmo, empresarial, tributário, são áreas que eu pretendo depois seguir atuando, assim. Certo. Tu estás aqui no momento do curso? Faltam, estou no 7º semestre. Certo. 1 ano e meio para me formar? Não, 8º, por aí. Sim, 1 ano e meio, 7 até o 10º, um pouquinho mais. Mais né? ou menos. Se são 5 anos, são 10 semestres. Sim, fica difícil falar isso agora, Claro. porque está sendo registrado, né? Senão Certo. depois ela vai me cobrar. Isso também dentro Claro, dessa lógica de melhor formatura, isso. né? Vamos pular essa parte. Tá? Vamos lá, um pouquinho, Lucas, por favor, mesma situação. Como é que o direito entra na tua vida e também já definiste alguma linha de atuação posterior? Então, boa noite, Sandro, boa noite, professor, Karine, nossos telespectadores, e dizer primeiramente da felicidade que estar aqui alguns meses depois daquela minha primeira vinda, em um momento de final do semestre, de confraternização, de tanta coisa boa que aconteceu durante este ano. E a respeito da sua pergunta, dizer que durante o ensino médio, durante o meu ensino básico, eu sempre fui aquele aluno crítico, chato, que gostava de achar problema e tudo mais. E aí eu tive alguma dúvida se eu ia para a área da economia, se eu ia para a área de repente, alguma licenciatura, algo do tipo. Mas aí eu vi que o direito era a minha praia e não tinha como fugir disso. Certo. Aí dentro deste contexto eu encontrei a Univates, que é perto da cidade que minha família mora, que é Guaporé. E aí no começo eu comecei a ir e vir todos os dias. E depois eu comecei como bolsista de iniciação científica, como estou até hoje. E estou no 8º semestre. E estamos aí nessa missão mais uma vez. Certo. Tu tens alguma linha de atuação já pré-determinada no final do teu curso? Ou qual é a tua perspectiva de atuação? Pois é, eu comecei o curso assim, meio que na dúvida, assim, se eu iria fazer algum concurso, se iria para a advocacia. Hoje eu já tenho algo mais solidificado, que eu acho que minha praia mesmo vai ser a advocacia. Eu não me vejo concurseiro, não me vejo como tanto funcionário público assim, mas mais na atividade autônoma da advocacia mesmo. Claro. Professor Júnior, a gente tinha meio que assim, uma concepção antiga de que uma das profissões que mais abria opções e alternativas era, por exemplo, a administração, que continua. É uma área que tu tens ainda muitos focos, né? Mas é interessante o quanto o direito hoje ele também é tão eclético quanto, praticamente, né? Eu concordo contigo, Sandro, e ressalto a lógica da profissão, tá? De novo, né? O administrador ele vai ter a formação em administração e tudo mais, e ele tem uma profissão de administrador, mas não necessariamente um mercado com exclusividade. Certo. O direito te dá esse mercado com exclusividade com a advocacia, né? A advocacia, você tem as prerrogativas do advogado que nenhum outro profissional pode entrar nesse ramo. Né? Eu, enquanto advogado, posso atuar como administrador tranquilamente. Né? Então, acho que esse também, de certa forma, é um diferencial do curso de Direito, da profissão da advocacia. E a advocacia chama atenção porque, como os colegas falaram, no início ninguém quer ser advogado, né? Todo mundo chega no curso, vou fazer concurso público, né? Vou fazer outras coisas, e quando chega da metade para o final, se apaixona pela advocacia, especialmente quando chega no nosso SAJUR, né? Que é o escritório modelo, e lá começa a ter o contato com as pessoas. É um momento de transformação que a gente enxerga realmente o benefício que a gente faz para a sociedade. Muito legal isso, Sandro. Legal. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o currículo, essa estrutura do curso e a importância da participação nessas competições, como os nossos 2 alunos aqui presentes, para a gente entender essa formação do aluno para a transição de profissional da área do direito no segundo bloco. Já voltamos. Segundo bloco, programa Centros de hoje, estamos aqui conversando com o professor Júnior Willig, coordenador do curso de Direito, e também com os alunos Karine Nonemacher e Lucas Nicolini, a respeito da participação em competições jurídicas, então, na área do direito. Professor Júnior, por favor, nos dê um pequeno relato assim, desse processo do projeto político-pedagógico do curso. Como é que se dá essa construção, essa linearidade do aluno ao profissional em 5 anos? Bem, Sandro, nós até tivemos uma reformulação recente do nosso projeto pedagógico, tornando ele, digamos, mais prático
mas ao mesmo tempo sem perder a essência, né? Certo. Então construímos algumas alternativas que nós consideramos bem interessantes hoje para o estudante. Numa lógica geral, hoje nós temos dois currículos em andamento. Um deles, o aluno ele vem num contexto teórico, analisando disciplinas de direito material e processual, chega num estágio simulado e depois vai para o estágio real. Essa é a lógica de quase todos os cursos de direito. A formação mais tradicional, exato, né? no Brasil. Né? O novo currículo ele já pensa de uma forma integrada desse processo. Então, nós já temos prática no primeiro ano. Certo, exato. No primeiro ano, o estudante já faz o que nós chamamos de projeto integrador, que está vinculado a uma outra disciplina que tem uma discussão mais ampla que entra no processo prático. Então, vamos lá, uma discussão sobre direito ambiental aplicado, sobre solução de conflitos aplicado. E aí os estudantes vão e tentam construir propostas de solução de problemas reais na nossa comunidade, por exemplo. Então, são experiências que a gente está tendo um êxito fantástico também, resolvendo problemas reais, né? Tivemos um resultado de um projeto integrador no último semestre com a professora Alice, por exemplo, onde resolvemos problemas da Vovolar, que é uma instituição aqui da cidade, problemas vinculados a um município da região em relação à sua adesão à casa de passagem para a proteção das mulheres, um projeto de lei vendo maior segurança pública num município aqui da nossa região também, ou seja, soluções reais. Que os estudantes veem a utilidade do seu trabalho naquele momento. O tema é selecionado, vem para dentro do grupo, o grupo tem que fazer os diversos estudos, Exato. abordagens, legislações, a intervenção do direito dentro desse problema. E é o aluno que escolhe o problema, Sandro. Sim. O problema ele não vem, por exemplo, selecionado pelo professor. Não, o estudante vai e tem que olhar para a sua comunidade e enxergar o problema. Qual é que é o problema no meu bairro, na minha cidade ou numa cidade vizinha, no Vale do Taquari, que eu poderia colaborar? Porque determinado... Claro que paralelo a isso, ele também tem as disciplinas que são de um caráter um pouco mais teórico para dar a fundamentação. Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que se chama projeto integrador. Ele integra todo aquele bloco de disciplinas que ele já cursou. Né? Então, pega um ano de estudos e no último bimestre o estudante faz um projeto relacionado. E isso, de certa forma, se a gente for pensar, nós entramos às vezes no curso querendo mudar o mundo, né? E nós mudamos o mundo no direito, não tenha dúvida disso. Sim. Nem que seja o mundo de alguma pessoa, ou o nosso, de certa forma. E não olhar para o macro, mas olhar para a nossa região, para o nosso umbigo, digamos assim, é uma característica que a gente está tentando mudar no curso. Né? Tentar valorizar o que é daqui, tentar resolver problemas locais. Dizer, olha, nós temos problemas. Nós temos muitos problemas aqui na nossa região e o direito pode ajudar nisso. Sob essa ótica, a gente poderia dizer que vivemos ainda uma situação onde a gente olhava muito as decisões nas grandes esferas e tentava replicá-las aqui, no sentido de que o direito ele era construído em outro ambiente e ele era simplesmente adotado como norma no nosso contexto? Exato. Essa é a lógica processual, né, Sandro? Ela ainda funciona muito, né? Olha, o que é decidido lá em cima vira regra para tudo que está abaixo, mas de certa forma a gente tem que olhar primeiro o que está abaixo, né? Tentar resolver de uma forma consensual, através do diálogo, não direto com a aplicação de medidas judiciais. Acho que essa é, de certa forma, também a nova característica dos egressos do direito. Não resolver tudo com processo. Porque o processo, essa solução processual, a gente viu historicamente isso acontecendo e fez com que a máquina do judiciário não andasse com uma velocidade adequada hoje. Então, essa é uma necessidade da gente... O litígio não é a melhor solução para nenhuma das partes. Né? Com certeza, com certeza. Independente da área, a gente sabe que o litígio ele vai ser moroso, vai ser desgastante para as partes, né? Diferente, talvez, de um diálogo onde as partes vão se reconciliar e viver tranquilamente ali para frente. Perfeito. Né? Ouvir um pouquinho os nossos alunos. Como é que... Vamos lá, Karine, você que vem de uma outra área de formação, então está na tua segunda formação, como é que foi essa adaptação ao ambiente do direito e como é que tu sente justamente esse desenvolvimento que o professor Júnior coloca aqui? Operacionalizar, ter que levar para a prática tantas vertentes diferentes e como é que isso se dá no desafio do aluno no semestre?
A adaptação eu acho que foi muito tranquila, assim, eu mesmo quando terminei a graduação de enfermagem sempre continuei estudando, então voltar para a sala de aula não foi problema. Desafiador. Eu acredito que essa questão dos estágios já começarem agora, já ter esse contato prático desde o início é muito interessante. No nosso caso, a gente ainda está no currículo velho, então os estágios são mais ao final. Então, tem muitos colegas que, sabiamente, já fazem estágio extracurricular durante toda a sua graduação. Então, já tem um contato mais próximo com a prática. Tem alguns que não conseguem. Eu, por exemplo, não consegui ainda ir fazer estágio extracurricular por questões particulares mesmo. Mas aí a gente sente um pouquinho de dificuldade em realmente visualizar e entender como é que é a prática. Então, por isso que essas disciplinas, tanto a prática cível agora e depois o SAJUR, que são, então, as práticas que a gente tem no final do curso, são tão importantes, né? Porque realmente vão nos instrumentalizar, aplicar todo o conhecimento que a gente trouxe durante a graduação na prática e em benefício e tendo contato com todo o método processual, né? Que é vigente no país, assim. Claro, então, claro. Então, e o estágio é obrigatório lá no final nessas duas condições, sim, né? sim. Nessa formação. Sim. Um pouquinho, Lucas, como é que se dá assim, a tua visão desse desenvolvimento, desse amadurecimento do aluno? Sim, assim como a Karine, eu também estou no currículo antigo, mas eu, por exemplo, a questão dos júris simulados. No meu primeiro semestre, eu tive a disciplina de Introdução ao Estudo de Direito com a professora Luciana Turati, que nós fizemos um famoso caso ali que tem dos exploradores de caverna, que a gente faz um júri simulado ali no primeiro semestre para ver como que dá o perfil do aluno e tudo mais dentro desse contexto. E ali eu já adorei aquela situação, me aprofundei, busquei, falei ali na oportunidade também. E a partir de então, sempre que tinha uma oportunidade de ter um júri, de estar participando de algo do tipo, eu participei. Aí depois na disciplina de Penal 3, com a professora Elizabeth, nós fizemos um júri simulado contra Prática Penal 3. Aí ano passado teve um outro júri também contra a Unisc, que aí nós participamos também, aí até que chegou nesse ano que tivemos a competição. Portanto, desde o começo, mesmo no currículo antigo, a gente tinha essa oportunidade de estar participando dessas etapas. Que aí você pode perceber também muito o perfil do aluno. Porque existem pessoas, existem alunos que não têm tanto esse interesse por essa prática da oralidade, por essa prática de estar ali falando, mas eles são mais processualistas, gostam de escrever e serão ótimos profissionais também. Claro. Mas aí você vai percebendo desde o início o perfil do aluno e o perfil do profissional que consequentemente você vai se tornar. Então, para mim, isso sempre esteve muito presente, eu sempre busquei estar no meio de tudo e participar do máximo possível de tudo que o curso oportunizava. Perfeito. Professor Júnior, um pouco aí da fala do Lucas, a gente tem assim uma diversidade muito grande de áreas, de experiências e também de metodologias, né? Quer dizer, os próprios júris simulados que são feitos dentro das disciplinas são uma forma de dar um caráter operacional e prático, né? Sem dúvida. Eu ia pegar o gancho do Lucas justamente para comentar isso, né? As metodologias. O curso de Direito aqui, como toda instituição, tem a proposta de trabalhar com metodologias ativas, especialmente. Então, os professores são incentivados. Claro que a gente deixa livre isso para a escolha do professor. Só que você sente, por um retorno dos alunos, que é extremamente válida essa questão das metodologias ativas, Sandra. Você tem um feedback porque os estudantes começam a enxergar a realidade, conseguem ver de que forma o direito é aplicado, aquela teoria que eles estudaram. Então, você já ter lá no primeiro semestre a possibilidade de fazer um júri simulado e ter esse desenvolvimento durante toda a sua graduação, é uma proposta bem interessante. Mas aí a gente tem que lembrar, o que o Lucas muito bem também traz, é de que alguns alunos gostam, outros não gostam tanto da exposição oral. Nós temos uma série de habilidades que a gente precisa treinar durante o nosso curso. A oralidade é uma delas. Independente da profissão que você escolher no direito, você vai ter que se comunicar e comunicar bem. Né? Não necessariamente somente advogados do tribunal do júri vão ter que se comunicar. Juízes, promotores, defensores, independente da área do concurso que eu fizer, muitas vezes eu vou ter que ter uma adequada comunicação. É uma das habilidades que a gente treina. Certo. Entre elas tem uma série de outras e para isso a gente tem um leque também de possibilidades de metodologias. Perfeito. Hoje há um desenvolvimento muito grande dessa condição metodológica dentro dos cursos de direito já no Brasil. Há uma discussão em nível
de todo o território nacional. Inclusive, as novas diretrizes, que foram aprovadas agora no final do ano passado, elas já trazem na diretriz a necessidade de utilizar metodologias ativas. E nós, em determinado momento, nós questionamos o que são metodologias ativas. Né? Não é nada mais, Sandro, daquilo que nós já fizemos aqui. Sim. Sim. O júri simulado, a interação com estudantes, os seminários, a apresentação. Diversidade de experiências pedagógicas, né? Exatamente, Sandro, né? Não somente o foco dentro daquela aula expositiva, dialogada que o professor proporciona, não que ela não seja uma ótima experiência também, ela é extremamente necessária para o conteúdo, mas ter momentos diferentes dentro da sala de aula. Perfeito. Isso eu acho que faz um diferencial bem grande para a vida do acadêmico na sua caminhada. Claro. Ótimo. Acho que a gente vai ter um bom exemplo disso, dessa metodologia ativa, no próximo bloco, quando a gente começa a falar especificamente destes concursos, dessas experiências práticas, e aí a gente vai ouvir um pouquinho do relato dos nossos alunos, como é que foram os 2 concursos que eles participaram recentemente. Já voltamos. Muito bem, competições jurídicas do curso de Direito, esse é o nosso tema do programa Centros de hoje. Estamos aqui com os nossos convidados, já nos fizeram um relato um pouquinho do curso de Direito. Professor Júnior, em que momento essas competições surgem como uma experiência e são agregadas aí na formação do nosso curso? Posso dizer assim que foi mais ou menos um fato curioso, né, Sandro? Porque nós, num determinado momento, fomos participar de uma missão internacional, isso faz agora uns 4 anos atrás, e nós chegamos em algumas universidades na Argentina e nós entrávamos na universidade e já de cara, no prédio do Direito, na Faculdade de Direito, tinha uma sala de troféus, né? E eles nos falavam... então é daí a ideia da sala de troféus local. Com certeza. E aí tinha um em destaque, logo na entrada na Faculdade de Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, e nós questionamos, olha, o que são esses troféus, né? São competições esportivas que vocês participam, né? Justamente naquela ideia. Não, são competições jurídicas mesmo, né? Nossa equipe acabou de vencer essa competição em Washington. Ok, interessante. Fomos para a segunda instituição lá de Mendoza, a Universidade de Cuyo. Chegamos lá e eles no mesmo relato, né? Isso aqui é nosso grande orgulho. O nosso estudante venceu ano passado os nossos estudantes, né? A competição de Washington. Nossa, poxa, que competição é essa? O que está acontecendo? E ali em Mendoza nós conversamos com eles sobre o que são essas competições. E eles nos deram um pequeno relato de que seriam simulados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nos interessamos no primeiro momento, olha como é que é essa experiência, e na sequência nos convidaram para assistir a competição deles, que é sempre agora no final do ano. Fomos lá, eu e o professor Renato. Naquela oportunidade eu disse, Renato, nós precisamos replicar isso na Univates, né? Porque é uma experiência muito bacana e eu acredito que vai ter uma ótima adesão por parte dos alunos. E agora, então, 3º ano já da nossa competição interna. Desde então, começamos a participar e a competição é sempre na Argentina. Sim, nós temos a nossa competição interna. Aqui, exato, aqui na Univates, competição Univates de Direitos Humanos, que está classificatória, na 3ª edição. A primeira edição classificou o primeiro lugar para participar da competição de Washington. Washington é a maior competição nesse nível, né? Dessa modalidade nível mundial. E também o segundo lugar foi a Mendoza. Desde o ano passado, então, o primeiro lugar vai a Mendoza. A gente entende que nós podemos valorizar a competição de Mendoza, que é uma das maiores da América Latina, e que envolve todos os países vizinhos. E que tem, digamos assim, o foco em direitos humanos, o que é extremamente interessante para nós, né? A competição de Washington ela é fantástica, maior do mundo e tudo, mas a repercussão, né, Sandro, ela se torna muito pequena para os nossos estudantes. Então, o esforço maior de participar em algo onde é uma instituição muito parecida com a nossa, a Universidade de Mendoza, e que a gente está fazendo trocas muito legais, com instituições muito parecidas. Portanto, tem um alcance maior, um nível de aproveitamento maior. Eu brincava com a Karine há pouco, elas me mandaram uma notícia do Jornal da Colômbia, um jornal colombiano dizendo da vitória delas, né? Lá que um menino da universidade
colombiana ficou com o melhor orador. Então foi muito interessante. Então você ganha uma amplitude na nossa região da América Latina e faz com que a nossa proposta de internacionalização se concretize. Certo. Ou seja, nós queremos fazer com que todo estudante do direito tenha uma experiência internacional. Perfeito. Em algum momento. E essa experiência ela não precisa ser na Europa, nos Estados Unidos. Ela pode ser nos nossos países vizinhos aqui. Então nós temos ótimas inserções hoje na Argentina, no Chile, na Colômbia, experiências onde os alunos voltam nos contando relatos fantásticos e super empolgados, né? Perfeito. Assim como os meninos aqui estão. Vamos ouvir então um pouquinho. Karine, nos conta, vocês tiveram então que participar primeiro da edição local, classificatória, para ir para a Argentina. Como é que foi esse processo todo? Quem era a tua parceria? Como é que foi essa preparação? A definição de temas, o processo todo? Como o professor mencionou, é o terceiro ano que está saindo a competição interna aqui na Univates, né? Desde a primeira edição, já chamou a atenção de muitos alunos, assim, e nós, eu juntamente com a minha dupla, então, Ana Paula Vaz, optamos por competir este ano. E aí, neste ano, houveram mudanças interessantes que melhoraram a nossa competição interna também. Uma delas é a questão de poder utilizar também egressos que já participaram da própria competição em outros anos, né, para serem treinadores, ou então professores também, para treinar as equipes, o que qualifica mais, então, né, a competição. Esse treinamento é prévio à competição, próxima, durante, como é que se dá isso? Na verdade, o edital ali, com o caso hipotético, tudo sai por volta de maio ali, é publicado, e as fases orais, assim, elas ocorrem em agosto, né, professor? Certo. E então, nesse tempo tem a preparação. E aí, então, nós convidamos a egressa Aline Delvin para ser nossa treinadora este ano. E foi muito bacana porque ela já tinha ido a Mendonça no primeiro ano, então já tinha toda uma experiência que ela tinha vivenciado lá, né? E pôde nos orientar adequadamente. E aí, como eu falei, também a outra inovação foi que o caso deste ano, o caso hipotético para a competição interna, foi o mesmo caso que a gente competiu em Mendonça. Então, isso facilita porque tu acaba conhecendo mais sobre o caso, certo, né? Sempre a equipe vencedora que ganhar aqui já tem um conhecimento sobre o caso que vai ser lá. E o caso de lá já é divulgado com antecedência também ou foi uma casualidade? Porque esse ano o caso foi o mesmo? Como a Karine muito bem disse, nós evoluímos nessa. Certo. Pegamos a primeira competição, nós não tínhamos uma expertise muito grande, fizemos uma competição muito interessante. A Aline e a colega Andrea, na época foram a Mendonça, também competiram no nível muito alto. E elas aprenderam muito lá. Fizemos a segunda edição aqui. Fomos a Mendonça com mais uma dupla, chegamos nas semifinais lá. Trouxemos de novo conhecimento por parte dos estudantes. Esses estudantes, por exemplo, os 4 que já foram a Mendonça, todos estavam envolvidos nessa última competição já. E nós fizemos um momento de escuta também, o que eu achei fundamental. Nós escutamos todo mundo que já tinha participado de alguma competição interna para trocar ideias. Olha, certo, como é que nós podemos melhorar o processo, né? E uma das sugestões que veio foi justamente essa questão do caso. Olha, vamos adotar o caso de lá. No primeiro ano, nós adotamos o caso, mas o caso do ano anterior, lá de Cuiabá. Então, isso que eu digo, Sandro, da parceria que nós temos. Então, a universidade lá dispõe o caso para nós traduzimos ele aqui, utilizamos com a autorização deles, é um professor deles que elabora. Então, essas condições nós não teríamos com outra instituição maior, por exemplo. Então, isso é muito bacana para a gente aqui. E nesse ano, essa foi a ideia, trazer o caso já desse ano para que a nossa dupla vencedora vá para lá. Né? Então, isso também é um prestígio e eles agradecem muito à Universidade de Cuiabá, nós darmos a premiação do primeiro lugar e ir para lá. Eles adoram os brasileiros, adoram todo esse contexto da Univates estar tão próximo. Então, hoje temos uma parceria estratégica com eles que faz com que essas trocas aconteçam naturalmente. Mas quem faz a competição melhorar, Sandro, são os colegas que voltam. Perfeito. Né? Os estudantes que compartilhar trazem a experiência deles. Porque nós, enquanto docentes, nós não temos a experiência de competições, nós não temos uma tradição no Brasil de conversar sobre direitos humanos na esfera internacional. Né? Nós não temos essa tradição nos cursos, nós temos disciplinas que conversam sobre isso, mas não no nível de ação ou ações
no sistema interamericano. Né? Então, os alunos que voltam e nos trazem essa expertise. Né? E outra sacada foi o lance de que os egressos poderiam ser treinadores. Funcionou demais, né? Funcionou demais. Traz os ex-alunos para dentro. Exato. Karine, um pouquinho, como é que foi a disputa aqui? Como é que foi a preparação para lá depois? O que vocês desenvolveram aqui ficou muito diferente do que vocês levaram para lá depois? Teve evolução, não? Ou foi a mesma situação? Sim, trazendo um pouquinho assim, então, como eu vinha falando, a Univates, né, junto com a Uncúdio, ela disponibiliza esse caso hipotético e sorteia, então, equipes que vão representar ou o Estado ou as vítimas. Nós, então, fomos sorteados para representar as vítimas. E aí, essa competição ela é muito interessante porque ela desenvolve diversas habilidades, né? Ela desenvolve tanto a questão da sustentação oral, mas também a questão muito da escrita. Porque, de início, a gente elabora um memorial, é uma defesa escrita, né, em relação ao caso, e aí, então, tem tanto a avaliação desse memorial, quanto depois da sustentação oral. E é muito interessante porque tu acaba lidando só com jurisprudência internacional, só com casos decididos a nível internacional, com tratados, convenções, com realmente um material que, embora a gente trabalhe durante a faculdade no direito interno, talvez não de forma aprofundada quanto na competição. Então, foi muito interessante. Assim, a gente realmente, de maio a agosto, estava só dedicado nisso, assim, muito na questão de realmente fazer uma defesa bem feita. E aí, depois vieram, então, a parte da sustentação oral, em que a gente competiu com equipes muito boas aqui dentro da universidade já. Conseguimos, então, ter êxito em ganhar. E aí tivemos a sorte também de, lá de novo, sermos sorteados como vítimas neste caso. Então, a gente conseguiu manter... Poderia alterar Poderia ter sido Estado. E aí, a tua defesa, toda a tua lógica de conhecimento tem que mudar. Então, isso acabou sendo muito proveitoso, porque a gente, todo o conhecimento que a gente tinha, a gente conseguiu utilizar, e aí, claro, estudou mais e se aperfeiçoou mais para ir melhor preparados para enfrentar as universidades lá. Quantas equipes participaram lá? Lá participaram 10 equipes. Eram os países Brasil, Argentina, Espanha e Colômbia que participaram desta edição. E aqui, na nossa interna, quantas foram? 7 professores, eram 14 no início, mas daí os colegas acabaram indo participar em Brasília e... Acho que estamos com 8 equipes. 7 ou 8, agora... Quer dizer, no geral, a experiência... Muito, incrível. Deixou de ser aluna. E eu acho que a evolução mesmo, assim, tanto já no âmbito interno, mas principalmente lá, competindo com outra língua, né? A competição, ela ocorre em espanhol, tem tradução para o português, mas, assim, tu acaba conseguindo entender o espanhol, então, né? Tem o desafio da língua, diversos outros olhares, as outras equipes trouxeram para o mesmo caso, e aí tu consegue identificar que direitos humanos realmente é uma temática universal e que todos defendem de forma semelhante, assim, mas trazendo outros aspectos conforme a sua cultura e conforme o conhecimento que tem. Então, a experiência foi incrível, né? A gente, desde que voltou, só estimula os colegas a participarem da competição interna e também poder representar a universidade lá fora depois. Já senti aí um certo ar de oferta para ser treinadora das próximas equipes, né? Quanto mais gente tiver estimulado, mais vamos precisar de treinadores, mas né? Eu acho que a ideia é participar mesmo, né? Como o professor falou, a gente volta com experiência lá e a gente quer que realmente compartilhar conseguir passar isso, assim. Então, com certeza, estamos à disposição para ajudar. Já é um grande mérito, professor, os professores estarem criando esse tipo de oportunidade e maior ainda de vocês estarem comprando a ideia e compartilhando a vivência, né? Acho que essa é a proposta, né, Sandro? Eu brinco, né? Quando o pessoal volta de Mendoza, eu meio que me escondo deles, porque eles voltam cheios de ideias. Sabe? Eles querem inovar, querem transformar a competição interna, levar mais gente para Mendoza, dão um tempinho, dão uma segurada, depois eu chamo eles, olha, vamos conversar. Eles trazem uma lista de reivindicações, mas é exatamente isso. Mas né? É por onde melhora ano a ano, exatamente. Perfeito. Como eu disse, graças a eles melhora. Que ótimo. A gente vai para o intervalo e depois vamos ouvir o Lucas sobre uma outra competição. Essa sim foi a primeira vez que participamos, né? Também nessa mesma linha, mas em outros ambientes. Já voltamos. Muito
bem, quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estamos conversando sobre competições jurídicas do curso de Direito. A Karine fez questão de que a gente voltasse para o quarto bloco, salientando que o grupo, foi tu, Karine, e a tua colega, quem mais? A Ana Paula Vaz e a treinadora Aline Delvin. A Aline Delvin. Foram então as nossas 3 representantes lá na competição em Mendoza. E qual foi o lugar que vocês tiraram mesmo? Ganhamos o primeiro. Primeiro lugar, então parabéns, excelente desempenho, fantástico. Que essa experiência, isso sim é uma experiência não só de participação, mas também de vitória, né? Então, excelente. É fundamental, né, Sandro, registrar isso, porque é um momento histórico para nós. Né? Uhum. Viver essa experiência lá. E quando as meninas foram, eu disse para elas, divirtam-se, né? Porque o foco não é vencer. A gente sabe que vencer sempre é muito bom, né? E que traz todo um outro ganho para nós, especialmente em relação a instigar os outros que participem também. Então, acho que esse é o ganho fundamental aí. O Lucas tem uma experiência de júri simulado, mas só para a gente fechar a questão de direitos humanos, essa participação internacional, em que pese toda uma gama de experiências, a questão da defesa, da construção do caso, da oratória, da participação com outros grupos, a gente pode dizer que os direitos humanos, nesse caso, eles já estão universalizados? O nível de enfrentamento que elas têm que elas tiveram com as outras 9 equipes era dentro de uma mesma legislação, ou o Brasil ainda tem especificidades que precisam, às vezes, de algum nível de adaptação? Bem, Sandro, eu acho que a Karine também pode complementar sobre isso, porque ela enxergou isso. O que eu sinto muito é que os outros países latinos têm uma discussão sobre direitos humanos na esfera internacional muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma série de discussões e vão pegar uma mais, digamos assim, que dê uma repercussão maior, a Lei Maria da Penha, toda essa discussão, né, que nós temos da proteção em relação à mulher, que teve uma discussão em âmbito internacional. Tivemos outras que foram apresentadas perante a Corte, discussões que são levadas para organismos internacionais também de direitos humanos, ok, mas não temos uma tradição. Certo. Não temos uma tradição para fazer discussões internacionais sobre direitos humanos. Conversamos sobre direitos humanos na esfera interna, temos uma Constituição fantástica em relação a direitos fundamentais, que trabalham a lógica dos direitos humanos universalizados, na Declaração Universal, na Declaração Americana de Direitos Humanos. No entanto, a discussão ainda precisa melhorar, especialmente a brigar, no bom sentido, evidentemente, pelos direitos humanos, pela consagração dos direitos humanos localmente, né? Consolidar. Isso eu acho que precisa um pouco mais, sim. Sabe? Perfeito. É por aí, Karine? Sim, eu acho que tu perguntaste se a gente conseguiu competir no mesmo nível, né? A competição lá, ela gira em torno de tratados internacionais e da própria Convenção Americana de Direitos Humanos. É esse o nosso tratado, digamos assim, que a gente utiliza para a defesa. Né? Então, a convenção, ela é unânime a todos, né, a todos os países. Sim. Então, sim, conseguimos competir de forma igual. E eu acho que, como o professor falou, tem vários casos muito interessantes que foram levados à corte e que depois repercutiram, né, para o Brasil aqui dentro, a Lei Maria da Penha, ou mesmo quando se extinguiu os manicômios e se criou os CAPs, né, que são de assistência psicossocial, também foi de um caso, Ximenes Lopes, aqui do Brasil, que foi levado para a corte, que depois, então, obrigou o Brasil, digamos assim, a enfrentar essa questão e a criar uma legislação específica. Então, ela é realmente um instrumento que a gente pode utilizar mais, né, para a defesa dos direitos humanos, mas que talvez falte a tradição do nosso país mesmo em realmente dar maior importância a eles, assim. Legal. Lucas, nos conte um pouquinho da tua experiência, que é de um outro âmbito, né? Como é que foi? Sim, nós estávamos ali em Brasília representando não só a Univates, mas também a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul, a OAB do Rio Grande do Sul, e fomos para lá como campeões estaduais. Em julho nós tivemos a competição estadual de júri simulado, que nós competimos com outras 12 equipes. Júri simulado? Júri simulado, é outra coisa. Como é que funciona isso? Diferentemente do caso ali da competição, nós estamos falando aqui de crimes dolosos contra a vida. Certo. São aqueles crimes em que o bem maior do ordenamento jurídico brasileiro, a vida, é agredido. Certo.
Então, a partir do momento em que você tem um crime doloso contra a vida, a competência não é do juiz togado, não é do juiz que prestou concurso, que está ali exercendo a magistratura. Quem é competente para julgar esses crimes é o tribunal do júri, que são pessoas da sociedade, leigos, que são sete jurados que compõem o conselho de sentença e que, a partir da decisão de maioria deles, você tem a sentença a respeito do destino do cidadão ali que cometeu ou não um crime. Então, nós estávamos ali no contexto de MP, Ministério Público e defensores. Nós tivemos o nosso primeiro caso ali em Brasília, nós éramos Ministério Público. Também por sorteio? Por sorteio, foi tudo por sorteio. E nós tivemos um azar, digamos assim, de pegar a primeira equipe como a equipe do Amazonas. A equipe do Amazonas é a equipe precursora de júris simulados. Eles estão ali na 7ª edição da competição estadual deles. A OAB aqui do Rio Grande do Sul realizou sua primeira este ano. Quer dizer, foi a primeira edição local. Nossa, e a nossa equipe aqui foi vencedora no estado para poder representar em Brasília. Sim, foi a primeira vez que a OAB do Rio Grande do Sul realizou esse concurso e é a primeira vez que o Rio Grande do Sul teve uma equipe representando o estado na competição nacional. E tivemos o privilégio e a honra de sermos nós. Certo. E ali nós pegamos esse processo, que era um processo bem delicado, um caso que aconteceu em Manaus. Então, tinham todas as idiosincrasias, as especificidades ali do contexto manauara ali, do pessoal de Manaus. Eles estavam em casa. Eles estavam em casa. Caso, né? E aí, a gente até fez algumas críticas posteriores a respeito disso, mas eram as regras, nós aceitamos e estávamos lá. Perfeito. E aí, acabamos que nós não tivemos a vitória nesse júri. Mas, independente disso, os dias que seguiram ali foram muito enriquecedores. Porque, graças ao OAB aqui do Rio Grande do Sul, a Escola Superior de Advocacia, nós tivemos a oportunidade de estar visitando os tribunais superiores. O STJ, inclusive, nós fizemos uma visita guiada com o ministro. O ministro Sérgio Cuquina nos recebeu, fomos no gabinete dele, fizemos toda a visita ali, conhecemos os plenários, que em outras oportunidades, em visitas guiadas ali, nós víamos de cima, nos auditórios, nós tivemos a oportunidade de circular ali pelos bastidores do tribunal mesmo, sentar inclusive nas cadeiras dos ministros e tudo mais. Isso foi uma experiência que marcou todos os nossos integrantes. Com certeza, todo mundo da equipe que for perguntada vai salientar essa experiência. Nós tivemos também a oportunidade de sair no Supremo Tribunal Federal em 2 ocasiões. Todo mundo foi em uma, eu fui em uma outra, que era a ADC 43, que foi muito famosa ali a respeito da prisão em segunda instância, que estava tendo julgamento e tudo mais. E aquele dia era o último dia do julgamento. Então, naquele dia, saiu a decisão de que não. A execução da pena é realmente após o trânsito julgado. Não pode ter execução antecipada da pena. E vocês estavam lá assistindo. E nós estávamos lá nesse momento histórico do Brasil. Então, quer dizer, embora a competição em si não tenha dado muitos frutos para nós, claro que deu, nós estávamos participando, experiência. Claro. Mas viver aquele ambiente, contexto político, jurídico, foi uma experiência assim, muito enriquecedora e muito interessante. Perfeito. Professor Júnior, então, pelo relato do Lucas, a gente pode dizer que, na verdade, a própria OAB e a estrutura jurídica do Rio Grande do Sul também está num processo de incorporar, de acordar para esse tipo de exercício e ainda se estruturando para poder criar novas oportunidades em termos estaduais. Sim, Sandra, eu acredito que a OAB entende essa preocupação da discussão da educação jurídica, né? Hoje nós temos o curso de Direito com a maior quantidade de vagas ofertadas no Brasil. E a condição da qualidade jurídica ela é regulamentada também para que a OAB faça parte desse processo. Então, a OAB tem que se sentir parte desse processo. Tanto que hoje ela tem uma área vinculada ao ensino de direito dentro da estrutura, digamos assim, tanto nacional como estadual. E uma escola, que eles chamam de Escola Superior de Advocacia, ou Escola Nacional de Advocacia, né, que trabalha a condição de qualificação dos profissionais advogados depois. No entanto, eu acredito que há um olhar dessa escola também para o cenário da educação jurídica. Fundamental esses exercícios, e aí quero registrar, né, Sandro? Falei antes que fizemos História em Mendonça, fizemos História em Porto Alegre e em Brasília com os nossos estudantes. A primeira competição estadual vencemos, né? Como diz o treinador, o professor Prediker, isso ninguém nunca mais vai tirar da gente. Nós vencemos a primeira e, como eu disse, participar é muito bom, vencer é muito melhor porque estimula demais os nossos estudantes. E aquilo que eu falei antes no início, né, Sandro? A gente muda vidas com o direito.
se eu olhar para as duas pessoas que estão aqui do meu lado, a gente mudou a vida delas. Não tenha dúvida nenhuma que elas serão pessoas diferentes a partir de agora. Porque elas têm toda uma construção e toda uma experiência para chegar prontas no mercado de trabalho e encarar qualquer desafio, independente daquilo que eles foram confrontados. Então, acho que esse é o grande ganho dessas experiências práticas que a gente vive aqui na academia, né? E as competições se encaixaram muito legal nesse processo, sim. Perfeito. Eu não vou nem perguntar para vocês dois se foi importante ou não ter participado desses concursos. Eu vou simplificar a pergunta. Como é que vocês voltam para a sala de aula? Vocês são os mesmos alunos que eram antes ou muda a forma de encarar a formação? Eu acho que com certeza muda. A gente volta melhor preparados, né, Lucas, com outra vivência e realmente com um estímulo a mais para se dedicar muito mais, para enfrentar novos desafios, para engajar novos colegas, né? Eu acho que antes eu até queria comentar, professor, o senhor falaste em metodologias ativas, nos júris simulados, o Lucas também trouxe. Tem vários projetos que a faculdade disponibiliza desde o primeiro semestre para a gente participar, né, em diversas áreas. Então, eu acho que o que fica realmente é a felicidade de ter participado, de ter tido a oportunidade que a Univates né, nos deu de ir para Mendonça representar a universidade. E realmente o aprendizado é muito grande, assim. Eu acho que é um relato, né? O Lucas até antes mencionou que estava ali no julgamento no STF e em outra oportunidade que a gente também viajou pela universidade, nós estávamos no importante julgamento do STF juntos outra vez, né, Lucas? Então me lembrei, assim, realmente eu acho que nesse sentido a Univates disponibiliza muito aos alunos, assim, de realmente propiciar essas experiências, assim. Legal. Lucas, temos dois treinadores aqui ou não? Temos muito provavelmente temos 2 treinadores. Eu ainda quero competir um pouco mais. Não quero. Ainda não quer ir para Casa Mata, ainda quer jogar. Não, eu quero ficar dentro das 4 linhas, como se diz. Certo, perfeito. Mas com certeza, a respeito de voltar para a sala de aula, eu digo o seguinte, que é uma responsa, né? A partir do momento que a gente ganha certa visibilidade, a partir dessas competições, a gente volta para a sala de aula, tem toda uma acolhida por parte dos professores e dos colegas. Quando o professor faz aquela pergunta capciosa, os alunos já olham direto para vocês dois, né? Não, de pronto. Tipo assim, não, se esses não sabem, deixa que eles respondam primeiro, né? E aí a gente chega ali e já tem essa pressão, porque tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, né? Tem a fase famosa. E nós temos essa responsabilidade. Nós representamos a Univates, representamos o Rio Grande do Sul e tudo isso traz para nós uma bagagem que é única. Claro. Eu conversando com alguns advogados, com amigos meus fora aí, que disseram que nunca tiveram a oportunidade de ir ao STJ. Não conhecem como, não sabem entrar no Supremo Tribunal Federal. Advogados de anos de experiência. Então, com certeza, essa bagagem de saber, amanhã a gente tem um caso no STJ, no Supremo, a gente sabe primeiro em qual porta entrar. Espera aí, isso já é o primeiro passo. E é importante saber que tem que ser Vossa Excelência também, né? Vossa Excelência. Porque todos esses detalhes são muito importantes. Claro, né? Claro. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês, parabéns pelos resultados, pelo esforço, pela disponibilidade de vocês e parabéns ao curso aí através do seu coordenador, todos os seus professores, que isso tudo é uma construção conjunta, né, Júnior? Eu acredito que esse registro sempre é importante, né? Eu falo em nome do curso agora porque atualmente estou na coordenação, mas a minha fala ela é extensiva e tenho dúvida nenhuma de que vem também de todos os professores. Qualquer um que estivesse aqui falando dos colegas estaria falando no mesmo sentido que eu estou. Perfeito. Então, agradecer aos colegas por todo o empenho, porque essa é uma construção coletiva, todo mundo abraça realmente as propostas que a gente cria enquanto colegiado, aos colegas funcionários também aqui da casa, que sempre nos ajudam demais, e os nossos estudantes, né? Que é uma provocação, né? Que eles participem, que eles sigam o exemplo dos colegas que competem, que participam das viagens de estudo, participem da sala de aula, vivam o curso, né? Porque eu insisto muito, quando eu trabalho a feira de curso com estudantes que estão chegando no curso, vocês terão a oportunidade, né? A gente não vai forçar ninguém, mas terão a oportunidade de viver coisas que vocês não vão viver em lugar nenhum. Né? E a gente faz de tudo para que isso se realize aqui dentro, sem dúvida. Eu não vou nem perguntar a vocês dois quantas horas de atividades extras
né? Quantas horas o direito passou a fazer parte da vida de vocês fora de sala de aula. Talvez esse seja um dos elementos que tornam vocês diferentes na formação e no exercício profissional. Então, parabéns realmente. Obrigado a você que esteve conosco hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates, Programa Centros. Até lá!